Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde! Dia de falarmos sobre IELTS. Sejam muito bem-vindos. A gente vai dar só um tempinho e eu já vou convidar a Thaís, que eu já sei que ela já tá aqui. Já percebi que ela já tá aqui no meio de vocês. E daqui a pouquinho a gente já inicia, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vocês que estão comprometidos em estar validando o diploma de vocês. Boa tarde. Ei, Évila, tá boa? Nani, tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindos, viu? Já vamos chamar já a Thaís, que ela já está a postos para poder estar falando um pouquinho com a gente. Compartilhem, viu, gente, a live sobre a prova. Mande para outras pessoas. Vamos compartilhar esse assunto, porque é um assunto muito rico e importante. Tá bom? Daqui a pouquinho a Thaís vai estar conosco. Hello! Olá! Seja muito Hello! bem-vinda! Obrigada, meu bem. Obrigada pelo convite. Estou É um extremamente prazer estar honrada por aqui. você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que esse assunto vai render muita coisa boa para o pessoal que está aqui conosco. Vai. E só para falar um pouquinho para o pessoal, antes de dar a palavra para a Thaís. Gente, a Thaís foi um machado na minha vida. Assim, eu, de repente, tropecei na Go Wilds no meu processo e no momento que eu fiz a minha primeira aula com a Thais, eu percebi o quão longe eu estava de alcançar meu objetivo. Então, assim, as dicas que ela tem me dado são, assim, primordiais. Então, quando a gente fala de IELTS, a sumidade no assunto, assim, os experts no assunto realmente é a Go IELTS. Thais, seja muito bem-vinda na nossa live. Vocês que estão conosco, gente, compartilhem com outras pessoas, porque é um assunto extremamente importante, riquíssimo, e como a gente fez uma enquete esses dias para trás, demonstrou que mais de 60% das pessoas que estão no processo pretendem fazer o IELTS como prova de proficiência em inglês. Thais, a palavra é toda sua, pode se falar um pouquinho sobre você, introduzir um pouquinho o assunto sobre quem é Thaís Nogueira para a É. gente. Bom, primeiro eu te agradecer o convite. Eu acho que essa é a segunda live da minha vida. Eu não tenho esse hábito, eu não sou tão presente assim nas redes sociais, então estou super feliz de estar aqui. Estou vendo já. Ai, já tem aluno meu na live também. Então, é uma honra muito grande, porque eu acho que existem muitos mitos acerca do IELTS e eu tô aqui para quebrar muitos deles, tá? O IELTS não é esse bicho de sete cabeças que muita gente pensa. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? E falando um pouco sobre minha experiência, bom, eu já sou professora há 27 anos, né? E comecei cedo, não sou tão novinha assim também. E já trabalho com o IELTS há 16 anos. Tá? Eu sou examinadora da prova já há 16 anos e sou também Examiner Trainer aqui no Brasil, para alguns centros aqui do Brasil. Então, esse é o meu currículo. Montei a Go IELTS 15 anos atrás, porque naquela época não existia quem preparasse ninguém para o IELTS e com minha experiência como examinadora, eu vi que tinha aí um nicho que precisava urgentemente ser, né, abordado, porque as pessoas não tinham como se preparar. Né? Naquela época não existia aula online, naquela época não existiam todos os recursos que a gente tem hoje. Então, foi assim que a Go IELTS nasceu. Eu parei tudo que eu fazia. Eu dava aula em CELEP, eu dava aula em cultura inglesa, eu parei tudo e abri a minha própria empresa especializada em preparação para o IELTS. Então, Graças a Deus somos por isso. hoje somos a única empresa do Brasil especificamente especializada em preparação para IELTS. Prepara para outras provas também, teacher? Não, não preparamos. Já preparamos, mas não é não é a nossa praia. It's not our cup of tea. Tá aí uma expressão idiomática para vocês usarem na prova. Aline, um beijo, meu amor. Um oi para você também. Deixa eu só abrir um parêntese, gente, para quem está conhecendo a Thais agora. Eu acredito que, na verdade, a grande maioria das pessoas que estão entrando aqui já sabem um pouco sobre Go Wild, mas ela falou uma coisa super interessante e eu quero só frisar o que ela disse.
A Thaís, ela, além de aplicar a prova do IELTS, ela treina, né, Thaís, que você acabou de falar. Você é responsável pelo Isso. treinamento da equipe na aplicação da prova do IELTS. O que que isso significa, gente? Que ninguém melhor do que ela sabe o que exatamente é cobrado e como é cobrado na prova. Então, por isso que, na minha perspectiva, a Go IELTS tem tanta credibilidade, porque, assim, os outros preparatórios são excelentes, mas quando a pessoa está vivendo realmente a questão de como a prova é aplicada, vai saber as nuances que às vezes outros preparatórios não têm. Então, acho que esse é o grande diferencial da Go IELTS, Sim, né? verdade. Ô, Thaís, É. na sua opinião, qual que é o grande receio das pessoas em relação a fazerem a prova do IELTS, né? Algumas pessoas, quando pensam no IELTS, o cabelo já fica em pé da crise de pânico, né? E fala, meu Deus, vou fazer É, a prova do IELTS, socorro. Então, o que que você acha? é. Por que que você acha que existe esse sentimento das pessoas em relação à prova? Sabe por quê, meu bem? Porque eu acho que existe, eu uso até esse termo que é meio pesado, eu acho que existe uma demonização grande do IELTS por aí. Eu vejo, não só estou falando no grupo de número dos enfermeiros, não. Eu faço parte de vários grupos no Facebook e em outras redes sociais e eu vejo o terror, né? Isso acontece porque muita gente faz a prova sem estar preparada para fazer a prova. Então, eu quero dizer aqui, acho que a frase que eu mais repito na minha vida é: gente, a gente não faz o IELTS quando quer. A gente faz o IELTS quando está pronto para fazer a prova com chances de passar. Porque senão, o insucesso é certo. Não existe milagre. Não existe macete. Ai, Thaís, teacher, mas quais são as dicas? Não é só sobre dica. O IELTS, assim como todas as outras provas, é uma prova de competência linguística. E se seu inglês não está naquele nível adequado à nota que você precisa tirar, a nota não vai sair nunca. Então, muita gente se prepara por conta própria. Muita gente, quando começa o processo, já começa assim: eu quero fazer a prova em agosto. A maioria das pessoas que me procuram já vem com esse discurso. Olha, eu quero fazer a prova, eu preciso fazer o IELTS, eu quero fazer a prova no final de agosto. Aí, quando eu pergunto, qual é o seu nível de inglês? Muitas vezes a pessoa é iniciante, para intermediário, e quer fazer a prova no final de agosto. Então, já está errado aí o processo. Porque não tem como acontecer, né? Não Então, está preparado, né? primeiro, A gente precisa ter um nível de inglês equiparado com a exigência da prova, né? Pra e é poder... por isso que tanta gente faz a prova uma, duas, três, quatro, cinco vezes, seis, sete. Eu conheço várias pessoas que já fizeram a prova mais do que 5 vezes. Mas por quê? Todas elas sem estar pronto efetivamente para tirar a nota almejada. Então, você tem que ter um professor que te acompanhe, que possa te dar um feedback muito honesto, né? E de modo que você entenda que você ainda não está apto para tirar aquela nota que você precisa. Porque senão é dinheiro jogado fora. Uhum. E a gente sabe que o IELTS é utilizado, é uma das provas, né, utilizada para validação do diploma, mas nós também sabemos que o IELTS ele pode ser usado para outras áreas, e como pré-requisito para você alcançar determinados objetivos. Você sabe me dizer quais são, além da prova de validação? Sim, existem duas versões do IELTS, né? General Training e Academic. E a General Training é uma prova mais usada para processos de imigração, para países que têm chamada para imigrantes. Por exemplo, o Canadá. Né? O Canadá é uma prova que, se você quer morar no Canadá, seja lá qual for a sua profissão, o primeiro passo é você passar no IELTS. Né? É o que vai destrancar a porta do programa de imigração para você. Para a Austrália também. Para a Inglaterra também, inclusive, existe uma versão do IELTS específica para imigração para a Inglaterra, que chama o UKVI, né? Tem IELTS Life Skills, que pouca gente conhece, que é um IELTS mais fácil, apenas para quem vai tirar visto de esposa ou esposo de quem já mora na Inglaterra, ou quem tem cidadania inglesa. Então, tem várias versões do IELTS para vários propósitos. Inclusive, tem alguns cursos de pós-graduação no Brasil, de doutorado, que você, para ingressar
Nesse pós-doutorado no Brasil, você tem que ter o IELTS. Hello, Sam. Então, Você vê, é, né? é Não necessariamente você precisa executar a prova para poder imigrar, né? Às vezes até para conseguir bolsas de estudo ou para poder ingressar no estrito senso aqui, a gente precisa do IELTS, né? sim. Tem empresas que pedem É, também para validar competência linguística. entendi. No caso de uma pessoa que está no momento de estar se preparando para o IELTS, alguém que consegue estudar no mínimo ali umas 2 horas por dia, 5 vezes por semana ali, de segunda a sexta, pelo menos 2 horas por dia. Como que você acha que é a melhor forma de dividir ali esse tempo durante a semana para poder estar estudando? É melhor estudar skill por skill primeiro ou a gente estuda tudo junto? Qual que é a melhor estratégia que você entende para a gente conseguir abranger esse estudo para o IELTS? Sem dúvida nenhuma, skill por skill. Não adianta você ter 2 horas para estudar no dia e aí fazer um pouco de speaking, um pouco de writing, um pouco de listening, um pouco de reading, um pouco de gramática, um pouco de vocabulário. Né? Você tem que segmentar. Até porque, para você fazer um listening do IELTS, você precisa de meia hora, pelo menos, né? E aí, depois que você termina aquele listening, não é para você largar ele e partir para um reading. Você tem que trabalhar aquele listening, você tem que checar suas respostas. Você tem que ouvir o áudio de novo, lendo o script de preferência. Você tem que entender por que você cometeu aqueles erros. Se você está praticando o reading, não é fazer o simulado do reading e largar, checar quantos acertos você teve e deixar ele de lado. É você voltar para o texto, assim, sublinhar as palavras novas, trabalhar em cima daquele texto. Então, quando você mistura habilidades, você fica muito sem foco, né? Você não assimila tanto assim. Então, tem que dividir o seu tempo por habilidades. Entendi. Agora, já falando das skills, nós sabemos que o IELTS, ele trabalha 4 habilidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Como que a prova é dividida, como que funciona essa questão da divisão da prova em relação a número de horas por cada habilidade, como que é? Tá. Vou começar falando do speaking, que é a prova oral do IELTS, onde você vai ter uma conversa com o examinador por 14 minutos. Às vezes, quando os alunos vêm fazer o crash course, que é o curso inicial, a porta de entrada, a pessoa não tem nenhuma noção sobre o IELTS, eu pergunto, quanto tempo você acha que dura a prova do speaking? Eu acho engraçado que tem gente que responde, eu acho que 1 hora. Então, as pessoas têm uma noção de que é algo muito mais longo do que realmente é. Então, são 14 minutos de conversa entre você e o examinador. E essa conversa tanto pode ser face-to-face, né, presencial, ou então online, via computador, via Zoom, tá? Depois vem a prova do listening, onde você vai ouvir 4 áudios por 30 minutos em média. Tá? 4 áudios completamente diferentes um do outro, num nível progressivo de dificuldade e também de duração. Então, o primeiro áudio ele é mais curtinho, mais fácil, o segundo é um pouco mais longo, mais difícil, e o quarto é o mais longo e o mais difícil de todos. A prova do reading, e eu vou falar aqui do academic, que é o que a grande maioria de vocês precisa fazer, né, para o processo de validação da enfermagem, são 3 textos, razoavelmente longos, né, sobre temas acadêmicos. Né? São textos originais, tirados de fontes originais, de estudos acadêmicos, de journals. Então, pode ser um tema de biologia, pode ser da área médica, pode ser sobre tecnologia, pode ser algo científico. E a prova do writing, que consiste em 2 textos. Então, você tem que elaborar 2 textos, onde um deles exige pelo menos 150 palavras e o outro 250 palavras, e você tem 1 hora para escrever esses 2 textos. O primeiro é uma descrição de gráfico, o segundo é uma redação. Então, Eu acho, resumidamente... eu quero já deixar uma experiência minha aqui. Antes de eu ir para Go IELTS, eu já tinha tentado o IELTS uma vez, né? E não tive sucesso em relação ao IELTS. E eu lembro que eu fiz um masterclass, minha primeira aula
com a Thaís, foi no Masterclass. Primeiro eu fiz a Task 2 e depois nós fomos para a Task 1. E eu me lembro que eu fiquei extremamente surpresa de ver essa infinidade de possibilidades do que é cair, como executar a prova, gente. Então, assim, eu acho que o mais interessante é a gente entender como a prova deve ser executada, né? Para você ter ali, lograr um êxito, né? Um sucesso, uma nota melhor em cada skill, né? Lembrando que quanto maior a nota em cada skill, mais fácil de atingir a nota final, né? Do geral que a gente precisa, né? Exatamente. No processo de vocês, a grande maioria precisa de um 7 no speaking e um 6,5 no overall. Para você tirar essa combinação de 6,5 no overall, você tira o seu 7 no speaking, que isso é obrigatório, e você basta tirar 3,6 nas outras habilidades. Então, o 6 no listening, 6 no reading, 6 no writing e o 7 no speaking vai te dar essa combinação de 6,5 no overall. Ô, Thaís, e me fala uma coisa, uma pessoa que já tem um bom inglês, mas desconhece como que é a prova, desconhece as estratégias e a estrutura da prova. Você acha que nessa situação, a pessoa que apenas tem um bom inglês é suficiente para conseguir a nota final? Ou existe sim um risco de não conseguir executar a prova e falhar? Olha, eu acho que a pessoa só tem chance de passar se ela não faz uma preparação, não conhece bem a prova, se ela precisa de uma nota baixa. Mas para quem precisa de uma nota acima de 6, é muito difícil. Porque ela é uma prova que tem um formato muito específico. A variedade de atividades dela é muito grande. E os critérios de avaliação dela são muito rigorosos. É a mesma coisa de fazer um vestibular sem nenhuma preparação. Quais as chances de uma pessoa passar num vestibular ou num concurso público sem nenhuma preparação? Quase nula. A mesma coisa no IELTS. Acontece? Acontece. É a história de uma guerra, gente, de uma batalha. Conheça seu adversário. Então, assim, você precisa estudar. Você precisa não apenas saber o inglês, mas você tem que saber como executar a prova. Eu acho que o mais complicado além de ter o inglês, é saber executar a prova no tempo exigido, né? Porque o tempo é muito limitado. Deu tempo ali, gente, acabou. Se você executou, ótimo. Se não executou, perdeu a chance, entendeu? Vai sair a nota do que você conseguiu fazer até ali, né? Então, é muito importante a gente conhecer realmente, né? A prova ser executada. Vou compartilhar Posso compartilhar uma curiosidade com vocês? Toda vez que o IELTS vai fazer alguma modificação interna no formato de prova, tipo, vai lançar o IELTS no computador, vai lançar o IELTS online, eles pegam todo mundo que trabalha dentro do IELTS e colocam para fazer os pilotos, né? Para experimentar o sistema e tal. E, obviamente, essas pessoas não se preparam para a prova, né? É só um teste mais tecnológico, técnico do que qualquer outra coisa. E as notas são baixíssimas. E são todos negativos. Eles ficam morrendo de rir depois, quando a gente comenta, quando eu vou pro meu treinamento no Canadá, que a gente comenta, conversa e fala, cara, eu tirei 5 no speaking, no listening, como é que pode? Eu não sei como esses candidatos passam na prova. Então... Tá provado, então, né? Que realmente tem que saber fazer, né? E você tá falando de quem tá pegando ali o piloto é gente que já, de certa forma, conhece as outras modalidades da prova, né? Ele tá testando a modalidade nova, ou seja, já conhece o que é o IELTS, né? Agora, imagina a gravidade da situação de quem nem sabe o que o IELTS é e chega lá simplesmente com um ótimo inglês, que é primordial, mas não é apenas a única necessidade, né? E o que você considera como essencial para uma pessoa que está aplicando, vai executar essa prova? O que você considera como essencial para ser aprovado? Você tem que realmente ter um inglês adequado ao nível da nota que você precisa tirar. O 7 que vocês precisam tirar no speaking, gente, é um nível avançado. É um nível de fluência elevada. Então, se você ainda está no nível intermediário, não tem para que se inscrever na prova do IELTS. Ou não tem nem para que se programar para fazer. Você só pode se programar depois da sua preparação. E, se você me permite, meu bem, falar, eu acho que isso está sendo o grande agressor
do processo que eu estou vendo acontecer na enfermagem. Porque muita gente está cuidando dos outros aspectos primeiro, a validação do diploma, envio de documentos e tudo mais, faz o NCLEX primeiro, e aí depois deixa para fazer o AS por último, e aí já tem o sponsor, já tem prazo determinado. Então muita gente vem assim, ó, eu tenho que fazer a prova até tal data. E às vezes Existe uma pressão, não há né? como. Existe uma pressão muito grande. Isso está sendo muito sofrido para os enfermeiros e isso me mexe muito comigo, porque às vezes a gente tem que fazer das tripas coração para fazer isso acontecer e infelizmente nem sempre é possível. Tem gente que está mudando de caminho no meio do processo, ou até, às vezes até desistindo, mas eu acho que desistir nunca é uma opção quando a gente tem um sonho, né? E eu acho que isso tem sido um problema, sim. Então, para você que está aqui ouvindo a gente, você tem que estar com um timeline muito bem organizado. E para você estar com um bom timeline, não é você que vai definir isso, não é o seu sponsor. Você tem que conversar com as pessoas certas. Entendi. Thaís, nós sabemos que em cada keyword existe um tempo pré-determinado. Você já falou que o speaking é 14 minutos, né? Que o reading é 60 minutos, que o listening é em torno de 40 minutos, e o writing também é 1 hora para fazer 2 tasks, né? O que você considera importante para que uma pessoa consiga executar a prova por completo, finalizar a skill, assim, a prova naquele time, naquele tempo determinado? O que você acha que é importante que a pessoa tenha? Olha, tem que ter muito treino dentro dos moldes da prova. Quando você começa o seu processo de estudo, você não tem que se preocupar muito com isso. Mas a partir do momento que a sua prova está marcada, você tem que simular todas as suas atividades dentro do tempo real da prova. Então eu não posso pegar um simulado de reading e ficar 1 hora e meia fazendo. Porque na prova eu só vou ter 1 hora. Eu tenho que simular as condições reais. Eu não posso pegar um writing e ficar 1 hora e 15 escrevendo. Eu tenho que fazer dentro de 1 hora. Se tiver no início do processo, ok. Você pode levar 2 horas e meia escrevendo um texto. Um único texto. E é isso que normalmente acontece com os nossos alunos no início do processo. Mas marcou a prova, muda tudo. Porque você pode estar indo super bem nos simulados, você pode estar tirando sua nota em todos os simulados que você fizer. Chega ali na prova, no dia, muda tudo. Porque entra o fator emocional, que abala o seu psicológico. Eu escuto isso todos os dias de alunos que fazem a prova. Né? Nossa, fiquei tão nervosa, é tão diferente do simulado. Trava, né? Simplesmente trava. Exato. Então é muito difícil esse fator emocional, esse gatilho não surgir ali na hora, né? Porque é muita coisa que está em jogo. É um investimento alto, é muito tempo, é muita energia, é muita expectativa. Aquilo tem que dar certo em algum momento, então isso tem um peso grande. Tá. Tem algumas perguntas aqui. O pessoal, quando for fazer pergunta, dá preferência por fazer na caixinha de pergunta aqui, ó, esse balãozinho com ponto de interrogação, que facilita a gente visualizar. Em relação, fizeram uma pergunta em relação ao NCLEX, gente. Hoje a gente está falando sobre IELTS, tá? Eu vou responder essa pergunta do NCLEX no privado depois que a aula acabar, tá bom? Em relação à pergunta do NCLEX. Tem uma pessoa que está perguntando, eu vou tentar deduzir o que ela está querendo saber. Quanto tempo o exame do IELTS tem validade? Assim, Ótima a partir do momento pergunta. 2 anos. 2 anos. Assim como a grande maioria das outras provas também, 2 anos. Depois de 2 anos, você vai ter que fazer outro IELTS se você precisar. E ela perguntou também em relação ao tempo de inglês.
Não existe, eu acho que, na verdade, né, Thaís, um tempo específico. Ah, eu estudo inglês há 2 anos, então eu vou conseguir executar a prova. Eu acho que aí vai em relação ao avanço, né? O quanto que a pessoa consegue avançar no ganho do inglês para a execução da prova. Tô certa? É, existe uma estimativa bruta, né, que, vamos supor, eu sou iniciante, isso é o que eu vejo muito aqui na GoWise. Eu estou iniciando agora e eu preciso tirar 7 no speaking. Quanto tempo mais ou menos isso vai levar? Gente, dificilmente isso vai levar menos do que 1 ano. Porque você sair do básico para chegar num avançado, num nível de extrema fluência, normalmente, a não ser que você seja muito fora da curva, tenha muita facilidade para um aprendizado de idioma, normalmente isso não acontece em menos de 1 ano. Nem para quem mora fora. Nós temos vários alunos, eu diria que até mais da metade dos nossos alunos moram fora já. Então, essas pessoas moram fora, mas também ainda tem muita dificuldade, né? Então, se você é iniciante e precisa chegar no nível de avançado, você tem aí pelo menos 1 ano de preparação pela frente. E existe aquela estimativa que é muito pessoal de cada um, porque vai depender de como que está o seu inglês hoje e principalmente da sua curva de aprendizado. O que que é isso? É o tempo de maturação do idioma na sua cabeça, né? O tempo que a Ana leva para desenvolver linguisticamente é diferente do tempo que a Maria leva, que o João leva e assim por diante. Vai depender da quantidade de aulas que você fizer, vai depender da quantidade de horas que você tem por dia para estudar, vai depender de tantas variáveis que é impossível prever. Então, eu sei que muita gente se decepciona quando chega para mim e eu começo um atendimento. A primeira coisa que a pessoa pergunta, óbvio, isso é lógico, é o que Quanto todo mundo tempo? quer saber, é quanto tempo? E aí eu tenho que dizer, eu sinto muito, mas eu não tenho como te responder isso sem conhecer o seu inglês e sem conhecer a sua evolução, a sua curva de aprendizado, o seu ritmo evolutivo, né? A partir do momento que eu começo a dar aula para uma pessoa, dentro de 2 semanas, depois de algumas aulas, eu tenho perfeita clareza disso. Mas sem conhecer não tem como. Até porque às vezes a própria pessoa não tem noção do nível dela. Normalmente a pessoa diz, eu acho que eu sou intermediário. E né, às vezes não é, às vezes até melhor. Às vezes é um pouco mais fraco. Né? Então é muito abstrato. Entendi. Se você pudesse dar uma dica em relação à execução de cada habilidade na prova, qual seria? Se uma por vez, tipo, na habilidade do reading, uma dica para execução do reading, uma dica para o listening, o que que você poderia dar para gente? Bom, a gente tem que entender que a prova do reading e do listening, na verdade, elas são provas de vocabulário, tá? Então, assim, você tem que estar o tempo todo associando o que você está lendo na prova, seja de listening, as perguntas do listening ou as perguntas do reading, com sinônimos nas perguntas. Então, é muito importante que em todas as perguntas do listening e do reading, você identifique as palavras-chave. O que é a palavra-chave? É a palavra que dá sentido ao que a gente está falando. Geralmente são os verbos e os substantivos. E aí você destaca aquelas palavras na pergunta, porque você, inevitavelmente, ou você vai ouvir os sinônimos delas no áudio, e é aí que você vai pegar a sua resposta, ou você vai ler os sinônimos delas na prova do reading, e é aí que você vai achar a sua resposta. Então, essa identificação de keywords é algo que a GoWild bate muito em cima em todos os cursos que a gente dá. Porque a prova de listening não testa só a sua capacidade de entender o que as pessoas estão falando em inglês, testa o seu vocabulário. E a prova de leitura não é uma prova de interpretação de texto, é uma prova de vocabulário. É interessante o que você falou sobre a questão do sinônimo, gente. É importante, assim, expanda realmente a questão do sinônimo em relação a determinadas palavras, porque a gente não encontra palavra ali literal realmente nos áudios. Dificilmente a gente vê a literal ali do jeitinho que ela está realmente descrita ali na prova. Geralmente a gente escuta sinônimo, é onde pega a situação, né, Thaís? Tem uma pergunta interessante aqui.
de se existe uma maneira da gente avaliar o nível de inglês. Existem várias maneiras do seu nível de inglês ser avaliado. Hoje em dia existem várias ferramentas online boas de nivelamento online. Tem uma de Cambridge que eu gosto muito. Porém, o que eu acho deficiente nesses sites de nivelamento é que normalmente não avalia o speaking da pessoa. E o speaking é uma das coisas mais importantes nesse processo de preparação para a IELTS. E aí, se você quer ter uma avaliação precisa, você vai ter que encontrar um profissional que faça com você uma avaliação oral. Tá? Senão não fica completo o seu nivelamento, né? Se você vai no site, faz lá, vai ter pergunta de gramática, de vocabulário, de interpretação de texto, mas e o oral? Fica onde? E normalmente... Existem pessoas, né, Thaís, que às vezes tem até um reading e um listening bom, mas chega na hora do speaking, parece que a coisa não flui, né? Assim. Isso, E aproveitando e já respondendo também outra pergunta que apareceu aí, qual é o nível que eu tenho que ter para começar uma preparação para o IELTS? Pessoal, é impossível começar uma preparação para IELTS se você não tem pelo menos um nível intermediário, tá? E quando eu digo intermediário, é um intermediário real. Não é assim, eu terminei o curso online intermediário, então, portanto, meu Eu sou nível é intermediária. intermediário. Muitas vezes não é. Tem gente que conclui cursos inteiros em escola de inglês, e aí quando a gente vai ver, mal é um pré-intermediário, né? Então... Thaís, inclusive tem até uma perguntinha na caixinha falando justamente sobre esse assunto. Levando em consideração que o fato de fazer um curso não significa necessariamente que você vai alcançar um determinado nível no inglês, a Go IELTS oferece algum curso assim para conseguir nivelar esse nível desse aluno, assim, subir esse nível ou algum curso específico, tipo iniciante, intermediário? Como que a Go IELTS trabalha em... Até pouco tempo atrás, nossos cursos eram todos a partir de nível intermediário, né? E aí, agora a gente está expandindo um pouco e começamos a oferecer, por exemplo, as Masterclasses, que são ministradas em português, para que você, que ainda não está no nível intermediário para começar um dos cursos regulares da Go IELTS, você possa ir fazendo algumas aulas e já entendendo sobre a prova, entendendo a dinâmica, as estratégias. Você pode aprender as estratégias tranquilamente, estando no nível abaixo do intermediário. Só que, quando você chegar na prova, você vai ter muita dificuldade. Porque o nível linguístico da prova, por si só, é muito elevado. O vocabulário presente na prova é extremamente avançado. Então, se você é iniciante, pega um texto do IELTS ou pega um listening do IELTS, você vai ficar atordoado. Né? Você não E vai por falar em conseguir iniciantes, tem uma perguntinha interessante. No caso de alguém que é iniciante, ele deve começar a estudar pelo quê? Assim, é gramática, é texto, é vocabulário, é tudo? O que é melhor, assim, para levar mais rápido, assim? Eu sei que tem a questão do tempo de aprendizado de cada um, mas, assim, qual que é a melhor estratégia para quem está iniciando agora o inglês? Fazer curso. Não tente fazer self-study. Gente, para a gente evoluir estudando sozinho, sem nenhuma orientação, ou pegando o curso do YouTube aqui e ali, a evolução é muito lenta. Faça um investimento num bom curso de inglês. Seja aula particular, seja curso presencial. Para quem é iniciante mesmo, eu sou muito a favor dos cursos presenciais e em grupo. Por quê? A interação é muito importante nos momentos iniciais. Para que a gente aprende uma língua estrangeira? Para poder se comunicar, né? A gente depende de outra pessoa, né? E aí, se você começa desde o início a fazer aula particular com aquele seu professor, e você só tem aquele contato linguístico com ele, como é que você vai expandir nessa questão da comunicação, da troca, né? Você tem que começar a se expor a outras pronúncias, outros sotaques, né? Porque cada um fala do seu jeito. Então você tem que ir interagindo. Eu acho a interação muito importante nos estágios iniciais.
Entendi. tá? Agora, realmente... Estou aqui me lembrando. Você deu, na hora que você concluir, você deu a dica do listening e do reading, e ainda quero uma dica do writing e do speaking. Não esqueci, não. Tá. Minha dica do writing é que você comece sempre a prova pelo segundo texto, ao invés do primeiro. E a grande maioria das pessoas que não faz uma preparação começa pelo primeiro texto. Por quê? Abriu lá, é a primeira coisa que tem, eu vou começar por aqui. Mas não, pula para o segundo. Sabe por quê, Ana? Sei, eu sei, mas pode falar Você, para o pessoal você que vai descobrir. falar, então. Você vai Ok, falar, mostra que é porque minha aluna. A Task 2 ela tem um valor muito maior em relação à Task 1. Que a Task 1 é apenas 30% do valor total do... É isso? 30% do Isso, valor da prova do writing. Viu? Aprendi no basicamente é isso. Masterclass. Então, o teste é muito mais importante. Você, no final da prova do writing, que é só uma horinha, você vai ter que correr para terminar. Você não vai terminar com folga. Então, nessa correria, né, o coração batendo, o sangue pulsando, fervendo nas veias, o que vai acontecer? Vai cair a qualidade do texto. Você vai errar mais. Uhum. Então, você vai comprometer aquele texto. Então, Em relação à preparação, aqueles minutinhos de preparação, de pensar um pouquinho sobre o que vai escrever, você acha que é uma questão que dá para fazer sem se preparar antes, simplesmente escrever ali e começar seu texto do zero? Ou você acha que esse planejamento é primordial para a execução do texto de qualidade ali realmente, em busca da nota ali de pelo menos um 6 no writing? é a parte mais importante, é o seu processo preparatório. Você não pode jamais começar a escrever de imediato. E tanto é tão importante essa fase da preparation que nós temos aulas inteiras só trabalhando o processo de preparação. Porque se a sua preparação está adequada, na estrutura adequada, seguindo o modelinho adequado que a gente ensina, o seu texto vai estar perfeitamente alinhado com aquilo que os examinadores estão buscando na hora que estão corrigindo o texto. O writing do IELTS não é corrigido por inteligência artificial. São examinadores. Eu corrigi writing durante muitos anos, né? Até a correção ser centralizada em alguns hubs, em alguns países. Mas é fundamental essa preparação. E tem que saber fazer a preparação da maneira correta. Eu acho interessante essa fala sua, porque assim, não adianta, gente, ter uma gramática perfeita, você saber executar um texto muito bem executado, se você erra a estrutura da prova. Eu descobri isso no Masterclass, gente. Tipo, não adianta você saber escrever. Se você erra a estrutura da prova, você vai levar nota de corte. Eu já descobri isso no Masterclass. No Então, writing tem realmente, ponto de corte. Conhecer a prova é importante, né? E em relação Sim. ao speaking, você pode dar uma dica que você considera como algo que dá para ajudar ali na hora de executar a Em prova? relação a quê? O speaking. Bom, o speaking, você tem que conhecer muito bem a dinâmica das três partes do speaking. O speaking, ele tem 3 momentos com dinâmicas completamente diferentes. Então, a primeira parte do speaking é um ping-pong. Pá, 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 pá. Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. O segundo momento muda completamente. É aquele momento que o show é seu. O examinador vai só ficar olhando para você enquanto você fala durante 2 minutos. E aí a dica é, você jamais pare de falar antes desses 2 minutos. Porque se você parar antes, o examinador vai dizer, can you tell me more about it? Vai querer que você fale mais. Já não é legal, né? Se deixe ser interrompido, né, Thaís? Exato, o examinador está lá administrando o tempo. E na parte 3, volta esse momento interativo. Só que nessa interação você não pode ficar dando exemplos pessoais. E o candidato que não fez preparação para a prova, ele inevitavelmente ele cai nesse erro. Ele quer falar dele. E não é para falar de você. Você já falou de você na parte 1.
Então, você tem que conhecer muito bem a dinâmica e saber o que, que pode e o que, que não pode nessa parte. O que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo fazer. Né? Para que você não saia da prova assim, como eu vejo em muitos grupos de Facebook, principalmente. Né? O examinador me interrompeu o tempo todo, eu fiquei super desconfortável. Isso é comentário de gente que não conhece a dinâmica da prova. Porque se o examinador lhe interrompeu o tempo todo, é porque você estava falando além do que deveria. E o examinador Fora. precisa mudar os temas das perguntas, entendeu? Ô, Thaís, e o pessoal agora já começou a ficar um pouco mais curioso em relação ao que a Go Wild oferece. Eu já tô vendo aqui nas caixinhas de pergunta, tipo, quanto que é um investimento? Eu sei que isso é uma pergunta individual, depois a gente vai deixar aqui as informações nos stories, aí vocês fazem contato com a Go Wild vai dar o orçamento para vocês, tá, gente? Mas me fala um pouquinho, quais são as modalidades, quais tipos de cursos que a Go Wild oferece hoje como preparatório para a prova? Assim, Bom, quais são as modalidades? a gente tem um leque de cursos para objetivos diferentes. Então, tem o curso que é a porta que se abre, que é, vou começar minha preparação para a IELTS agora. Não sei nada sobre a prova, mas já tem um nível intermediário de inglês. Você precisa fazer o IELTS Crash Course. Por quê? Foi o curso que eu desenvolvi com toda a minha experiência com o IELTS há mais de 10 anos para ensinar para vocês toda a parte de estrutura, técnica, estratégia, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que me faz perder ponto, o que me dá ponto de corte, o que eu faço para impressionar o examinador, qual é a melhor maneira de fazer essa atividade. Então, o Crash Course é isso. Ele não é um curso que vai trabalhar o seu inglês, porém, ele é ministrado em inglês. Então, de qualquer forma, são 10 horas trabalhando o seu inglês. Gente, quando eu sugeri para você, se porventura você vier pedir informações a Go Wild, se eu lhe sugerir o Crash Course, aceite minha sugestão. Porque o Gente, não Crash pensa Course mesmo, não. A mulher sabe o que ela está falando. Então é aceita. um divisor de águas, o Crash Course. Porque muita gente, e eu entendo isso, tá? Quer fazer uma economia e diz assim, ó, eu quero trabalhar o Speaking e o Writing. Tá, mas você já tem experiência com a prova? Não. Você já fez algum preparatório? Não. Então faz o Crash Course. Não vem fazer só Writing e Speaking, porque você vai precisar de Listening e Reading. Ai, mas tem tanto canal do YouTube que ensina. Gente, tem canal do YouTube que ensina cada coisa que eu tenho vontade de denunciar para a polícia. Porque às vezes eu vejo coisas que não tem nada a ver com IELTS, ou que ensinam estratégias que a gente não ensina. A Goals não é dona da verdade não, tá, gente? Existem cursos e professores maravilhosos por aí. Mas não tentem economizar aí, entendeu? Façam uma preparação holística desde o início. Quando eu Só digo para holística, falar, gente, o Crash Course já é uma economia. Você já está economizando, pode acreditar em mim. é Porque, verdade. assim, do meu ponto de vista, né? Eu tô da turma de julho, tá, gente? Então participem, né? Pra gente poder estudar juntos, quem tá aí no IELTS. Eu já falei, ó, já quero minha vaga de julho. O Crash Course, o valor de investimento, ele já não é um valor alto de investimento, gente. Assim, comparado aos preparatórios que a gente vê, ele não é um valor exorbitante, não é. Para tudo que é oferecido, eu acho que já é uma grande economia fazer o Crash Course. E daqui a pouquinho ela vai falar sobre os Masterclass. Então, assim, eu acho que fazer esses cursos oferecidos pela Go Wild já é uma economia, do meu ponto de vista. E só E foram respondendo uma criados para isso. pergunta, e só respondendo uma pergunta, fizeram uma pergunta se o Crash Course é relativo ao NCLEX. Gente, o Crash Course é relativo ao IELTS. Daqui a pouquinho eu vou indicar para vocês uma equipe que eu super confio em preparatório para o NCLEX, tá? Eu vou deixar aqui daqui a pouquinho para vocês, vou deixar marcado nos meus stories. Pode prestar atenção, porque daqui a pouquinho vocês podem pescar essa informação em relação ao NCLEX, tá bom? Vou só enfatizar que a Go Wild não trabalha com NCLEX, tá, gente? Porque o NCLEX é uma prova muito técnica, é da área médica, para vocês enfermeiros e médicos, não é? Então, assim,
para um professor de inglês conseguir preparar um aluno para o NCLEX, ele tem que ser muito foda, porque ele tem que ser, além de professor de inglês, ele tem que ser médico. Tem que ser ou enfermeiro, tem que ser né? enfermeiro ou médico e que é professor de inglês, entendeu? Tem que estar acumulado ali as funções. Quem sou eu para me aventurar por aí, né? Me enveredar por esse caminho? Jamais. Não vou preparar para o NCLEX, mas nunca. Então, além do Crash Course, que é esse para quem está iniciando a vivência IELTS, a gente tem também cursos para quem já está no meio do processo. Já chegou na Go IELTS tendo feito aula aqui, ali, já fiz a prova 2 vezes, não passei. Aí eu tenho que fazer um diagnóstico do que aconteceu com esta pessoa para oferecer um coaching específico. Às vezes a pessoa precisa de um coaching só de speaking, às vezes só de writing, às vezes de speaking e writing. Então, o Prep Course é para quem já tem experiência com, o My IELTS, que é o curso personalizado, é para quem já tem experiência com o IELTS. Tá? É individual, né? Individual. É o professor com aquele aluno, não é em grupo. Não é em grupo. O único curso que a gente oferece em grupo, inclusive há bem pouco tempo, é o Crash, justamente por conta da alta demanda dos enfermeiros que trouxe para a Go IELTS, né? Então eu disse, eu tenho que poder atender todo mundo, porque eu não estou conseguindo atender todo mundo. A Go IELTS é uma empresa pequena, porque a gente quer manter o padrão de qualidade lá em cima, e a gente consegue por isso. Então eu não vou sair contratando professor à torta e à direita, sem experiência no IELTS, né? Só para atender todo mundo e não ter a qualidade que eu quero ter. Então o Crash Course ele foi criado em grupo tanto para poder atender mais pessoas, quanto para diminuir o preço do investimento. Porque a gente entende que isso é um fator decisivo. Qual o nível de inglês que o estudante precisa ter para fazer o Crash Course? Intermediário, pelo menos. Não é, estou começando o intermediário esta semana, vou fazer o Crash Course. Não. Gente, eu recuso muito aluno. Muito. Eu não sou irresponsável, poderia estar matriculando todo mundo que me procurasse, mas não. Eu digo para vocês honestamente que quanto melhor estiver o seu inglês, melhor aproveitamento você vai ter no seu preparatório. Então, o General English entra nessa hora, né? Tipo, caia de cabeça no General English e depois, quando você já estiver ali deixando um pouquinho de engatinhar, mas já estiver andando um pouquinho melhor, procurar, porque aí avança mais rápido, né, em relação a conseguir realmente fazer a prova, né Thaís? Eu quero falar uma coisa importante para vocês, tá, pessoal? Às vezes eu digo, você tem que fazer General English primeiro. Aí eu vejo aquele desânimo na pessoa, uma tristeza, né? Mas, gente, o General English não deixa de ser uma preparação para o IELTS. É só o conteúdo do material que é diferente. Você, a partir do momento que você começa na sua primeira linha de inglês, que você começa com o verbo to be, você já está se preparando para o IELTS. Até mesmo porque, Thaís, é desse General English que a gente vai precisar na vida real lá fora. Porque, né, a gente vai precisar do inglês. E onde que a gente vai aprender? Né? A gente vai aprender no General English e vai lapidar com a Go IELTS ou num preparatório para o IELTS para atingir a nota da prova. Mas quando imigrar, você vai precisar daquele inglês. Então, essa base é importante, né, gente? A gente não pode simplesmente desmerecer a base do inglês, porque ela é o que vai te manter lá fora, né? Você vai precisar de conversar lá fora, né? Então... Sim. E uma preparação para o IELTS também é uma preparação... eu não queria gastar tanto com a preparação do IELTS. Gente, a preparação do IELTS é a preparação para o inglês que você vai usar lá fora. Né? Não é um inglês que vai ser desperdiçado depois. Então, tudo isso é investimento. E investimento a gente faz em coisa que é boa, né? A gente não pode escolher a preparação para o IELTS ou para o NCLEX pelo menor preço. Você não pode nivelar pelo preço, porque preço baixo é qualidade ruim. Gente, a gente consegue comprar um relógio no camelô que olha as horas, e a gente pode comprar um Rolex. Então, depende ali do que você realmente está buscando, né? Às vezes vai ver as horas, mas às vezes a qualidade é completamente diferente. Então, é a história do que realmente o
o que aquele curso tem a te oferecer, né? Então, vamos só recapitular. Você já falou do My IELTS, né? Que são as aulas individuais, onde vocês olham realmente ali as necessidades individuais de cada aluno. Então, é o professor com o aluno. Para quem já fez a prova, já tem experiência com a já prova. tem uma experiência, né? Não dá para simplesmente chegar ali, né, do nada. Tem o Crash Course, que é uma aula em grupo, onde você vai conhecer a estrutura da prova e todas as habilidades exigidas na prova. E a gente também sabe que tem o Masterclass. Fala um pouquinho do Masterclass pra gente. O Masterclass eu criei também para os enfermeiros, depois que os enfermeiros apareceram na minha vida, e eu sou muito grata por isso. Para quê? São aulas isoladas, independentes, ministradas em português, para atender essas pessoas que estão com um nível mais baixo de inglês, mas que querem começar uma preparação. Então, o Masterclass, o diferencial dela é que ela é ministrada em português, tá? Então, você pode desde cedo começar a dar os primeiros passos. O preço é super feliz, tá? É menos da metade do valor de uma hora aula individual na Go IELTS, para que a maioria possa participar. É muito gostoso as masterclasses e é uma abordagem diferente do Crash Course e dos outros cursos, para que não fique nada repetitivo. Então, você, por exemplo, já fez um monte de masterclass, vai fazer o Crash Course, você vai ver que tem muita coisa diferente, nada vai ser repetido. Então, fiquem de olho nas masterclasses, porque vocês vão fazer uma baita economia. Gente. Assim, além de ser extremamente econômico, né, assim, ela vende o curso por uma bagatela. É só para poder falar assim, olha, eu estou vendendo só meia hora aqui para poder estar conversando com você sobre esse assunto. Então, assim, vale muito a pena. Eu fiz 2 masterclass com a Thaís apenas, eu vou pro Crash Course agora. E assim, eu fiz apenas do writing e minha visão de mundo mudou em relação ao writing depois que eu fiz o Masterclass. A forma como eu visualizo um gráfico hoje, a forma como eu vejo a Task Two é completamente diferente do que eu via. E eu já havia feito um preparatório antes. Então, assim, mudou completamente a minha forma de ver. Completamente. E tem muito aluno que passou na prova só de fazer Masterclass. Muito aluno que passou só fazendo Masterclass. Né? E o outro curso, já falei do Crash, já falei do My IELTS, já falei das Masterclasses e agora eu vou falar do Prep Course. O Prep Course é aquele curso que vem depois do Crash, porque você tem que ter a base já do IELTS. Para quem ainda não está com o nível de inglês adequado para a nota que precisa tirar, tá? Então, você precisa melhorar o seu inglês, o vocabulário, a gramática como um todo para conseguir chegar naquela nota. Então, é um curso de melhoria linguística. Pergunta. Tá chovendo Meu pergunta. Meu Deus! Eu tenho 5 minutos para responder pergunta que eu vou entrar em aula, hein? Vou correr, olha só. Quanto tempo dura o Crash Course? Acho que 1 semana, né? Vão responder assim, bate e volta, igual a primeira parte do Mas, o Crash Course ele tem 10 horas de duração. São 5 encontros, com 2 horas de duração cada encontro. Cada encontro aborda uma habilidade da prova. Muita gente não consegue fazer o Crash Course intensivo em grupo por conta de escala, horário que não bate. Mesmo, né? Precisa entrar de férias para poder... Então você pode fazer o Crash Course individual. Ele existe também no formato individual. É um outro preço, tá? O em grupo é muito mais convidativo, mas você também pode fazer individual. Quem não tem nada de inglês, pode fazer algum curso dessas modalidades que você apresentou? Que, tipo, no momento eu tenho 0 inglês, eu sou, tipo, não sei nem se pode chamar de A1. Tipo, eu tô entrando agora, não sei nada. Não, eu posso fazer? Não tem como, gente. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Não vou fazer essa maldade com você que está começando agora. Seria muito cruel. Seria uma tortura. Gente, essa pergunta eu já vou responder. Onde são divulgadas as datas das masterclasses? Entra, gente, no perfil da Go IELTS, siga a Go IELTS e pode me ver que eu tô sempre repostando. Eu quero deixar claro que eu não sou patrocinada pela Thaís, não. Eu só reposto porque eu acho que é bom
O que é bom, a gente tem que repostar. A gente está no mesmo barco. Então, assim, tudo que eu indicar aqui, gente, é porque eu já testei e falo, ó, gente, pode ir atrás que valeu a pena. Então, fica atenta no perfil da Go Wilds e pode ficar atento também aqui no Enfermagem Internacional, que eu tô sempre postando. Tudo que a Thaís põe lá, eu printo e coloco. Gente, deixa eu só dar um alerta para vocês, tá? Vai ter a turma do Crash Course de julho. E em agosto não haverá turma de Crash Course, não haverá Masterclass, não haverá nada, porque eu vou passar um mês examinando na China. Então, aceitou, né? quem quer fazer Crash Course... Falei que você tá certo aqui. Quem quer fazer Crash Course, programe para fazer agora na turma de julho. Meu Deus. Porque senão só vai ser em setembro. Vamos ficar um mês, você aceitou. Deixa eu responder uma outra pergunta que já fizeram algumas vezes sobre aula para quem está começando no inglês. Eu sou básico, não sei nada. A Go Wild oferece aula. A gente tem agora uma professora que trabalha com General English, sim, para iniciantes no formato individual, tá? É aula particular, com uma professora altamente especializada em iniciantes em inglês, tá? Com certificações internacionais, mestrado fora em grandes universidades. Então, ó, para dar um boom alto. Mas eu repito, eu sou muito a favor das aulas presenciais, a Goiás não oferece aula presencial, e em grupo, em cursos de inglês. Procura uma cultura inglesa, eu gosto muito. Procura uma Berlitz, procura um IASG. São escolas boas. Ô, Thaís, só para finalizar, gente, que a Thaís, ela, né, eu consegui essa vaguinha com ela, não tem noção do tempo que a gente ficou estudando, né? A agenda dela é a minha. A Thaís, ela vai precisar sair agora, mas eu quero fazer uma última pergunta. E depois, gente, eu vou deixar uma caixinha nos meus stories com perguntas também. Eu repasso para a Thaís, e a Thaís, eu tenho certeza que na hora que ela arrumar um tempinho, ela responde, caso tenha sido alguma pergunta que não foi contemplada na nossa live. Thaís, duas perguntas na verdade. Qual a dica que você daria, que você poderia dar para as pessoas que estão pensando em fazer inglês, fazer a prova? Tipo, olha, gente, a dica de ouro que eu vou dar nesse momento aqui para a gente poder fechar essa live para vocês, que vocês querem fazer o IELTS. Qual dica você poderia dar para a gente? Faça um esforço, faça um sacrifício, mas faça o Crash Course, porque já vai ser meio caminho andado para você. São 10 horas que vão fazer uma diferença brutal na sua preparação para o IELTS. Tá, gente. Essa é a minha dica, lembrando que a gente só vai ter julho, em agosto não vai ter Crash Course, então garanta sua vaga se separar a minha, porque se chover eu quero minha vaga. A sua tá garantida já. Qual é a outra pergunta? Não me deixa fora. E por último, como que as pessoas conseguem fazer contato com a Go Wilds para poder estar reservando uma vaga ou na Crash Course, ou no Masterclass que você vai divulgando, ou no My IELTS, ou agora nessa novidade aí do General English, gente, que tudo que a Go Wilds está oferecendo. Bom, vocês podem... Olha, Thaís, eu faço todo o atendimento da Go Wilds, tá? Seja no Instagram, por e-mail, por WhatsApp, tudo passa por mim. Às vezes é minha assistente que responde os e-mails quando é algo, né, mais burocrático assim, porque eu fico muito tempo em aula, mas vocês podem entrar em contato via Instagram, via WhatsApp, Facebook, qualquer meio você vai chegar até mim, tá? Eu vou deixar os links para vocês, gente. Então, assim que a nossa live terminar, vai acompanhando os próximos stories, que eu vou deixar o link da Go IELTS, do WhatsApp. Posso deixar do WhatsApp da Go IELTS? Pode. Já pode mandar mensagem assim, oi, Thaís. Oi, Thaís. Quer Thaís? Que na hora que ela tiver um tempo, ela vai respondendo. Eu também vou deixar as perguntas e a gente vai compartilhando com vocês. Thaís, eu só tenho a te agradecer por você ter separado esse tempinho para poder estar falando com a gente. Foi muito esclarecedor, muitas coisas aqui que você disse aqui nessa live. E eu quero te agradecer, assim, pessoalmente, não apenas por ter aceitado o meu convite, mas também por ter sido, né,
Desde então, minha professora, a gente às vezes tem alguns percalços aí no caminho sobre computadores, né? A gente se ajeita. Algumas Meu amor, eu aulas. queria lhe agradecer também. Adorei o convite, adorei a participação. A segunda live da minha vida. Obrigada aos meus alunos e ex-alunos que apareceram aí, deram oi. Minha ex-chefe está aqui dizendo, Thaís é fera. Imagina, minha ex-chefe virou minha amiga querida. Então, obrigada, Aninha, por ter me feito esse convite. E bora correr atrás do Semiles, né? Oxe, eu quero, daqui uns dias, quero tirar, tá lá a minha fotinha com É meu isso score aí. ali. Quero todo mundo lá no Hall of Fame. Olha, quero só dar um dado aqui, tá? Warframe. Desde que a primeira enfermeira nos procurou, que foi Thaisa Guimarães, que quase todo mundo aqui conhece, há um ano já passaram por nós 67 enfermeiros que se matricularam, fizeram alguma aula conosco, algum curso. Alguns pararam pelo meio do caminho, resolveram fazer outra prova, mudaram de processo, mas desses 67 já tivemos 32 aprovações no IELTS. Ou seja, praticamente De quem 50%. persistiu, E né? olha que, se a gente for contar os que não concluíram o curso, não deram continuidade, seguiram outro caminho, dá mais do que 50%. Então, vamos lá. Vamos correr atrás de prejuízo, gente. A IELTS é importante e é uma exigência do nosso processo. Então, é difícil, mas não é impossível. Tanto é que vários enfermeiros já imigraram fazendo o IELTS e o IELTS é aceito em todos os estados americanos. Então, tá aí uma boa dica e indico mais uma vez a Go IELTS por eu realmente acreditar no que eles oferecem pra gente. Thaís, querida, um beijo. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todos, E obrigada obrigada a a todos você. vocês que participaram da nossa live. Ok? Foi um Fiquem atentos prazer. aos próximos stories, ok? Pra gente poder estar respondendo o restinho. Beijinho, querida. Tchau, tchau. Bye! Tchau, crianças. Tchau.